Nesse vídeo eu quero contar para você como o batismo no Espírito Santo transformou a minha vida e me fez decidir pela Igreja Católica. O ano era 2010, eu tinha 14 anos e naquele ano eu ia crismar. Eu estava em dúvida se eu continuaria na Igreja Católica ou se eu ia para outra denominação religiosa, a Igreja Batista. Estava frequentando naquela época a Igreja Batista e gostava muito da forma como eles oram, da forma como eles buscam a Deus. E havia dentro de mim um desejo muito grande pelas coisas do alto. Eu sentia que eu precisava de alguma coisa, tinha algo que faltava dentro de mim. Só que naquele mesmo ano, de 2010, eu descobri que eu tinha um problema de saúde. Minha insulina, ela subia muito, minha glicose, na verdade, né? Ela subia muito e, dava picos de glicose e eu passava muito mal. E posso dizer assim, por providência de Deus, não sei se é essa a palavra correta, mas as minhas sobrinhas sofreram um acidente de bicicleta, elas caíram, bateu a cabeça no morro, e uma delas precisou ser internada, deu 5 paradas cardíacas, precisou ser reanimada várias vezes, e naquela época eu lembro que as minhas irmãs, 2 delas são do meio evangélico, e eu lembro que elas começaram uma campanha de oração. E nessa campanha de oração, eu tinha fé que Deus ia me curar. E aí eu peguei a caneta, escrevi, coloquei numa caixinha de oração que tinha lá na época. E logo após o final desta campanha de oração, essa caixinha seria queimada. E foi o que aconteceu, a caixinha foi queimada, a minha sobrinha saiu da UTI, Deus restaurou a saúde dela, ela veio para casa. E quando eu vi aquela caixinha queimada, eu já tinha ciência de que Deus havia me curado ali mesmo. E não duvidando, mas querendo fazer as coisas tudo corretamente, eu fiz os exames, minha glicose estava tudo normal, e depois daquele momento eu nunca mais passei mal. Tá, mas como o batismo no Espírito Santo ele transformou minha vida? Primeiro, eu tinha fé que Deus ia me curar de um problema de saúde. E segundo, havia algo dentro de mim que eu sentia que dava para ser mais de Deus. Eu sentia assim que faltava algo dentro da Igreja Católica que me completasse. Lenilson, a Eucaristia não te completava? Gente, na verdade, naquela época eu não conhecia o real valor da Eucaristia. Eu não dava importância para a Eucaristia. E não porque as minhas catequistas, os meus catequistas não me ensinaram. Pelo contrário, é porque eu não procurava entender a real importância e não dava o real valor para a Eucaristia. E aí eu lembro que foi em julho de 2010, eu recebi um convite para um encontro, eu estava na sala de catequese, eu recebi um convite para um encontro de jovens, e era um sábado, esse encontro de jovens, 4 da tarde, e eu fui. Eu senti um desejo, assim, sabe quando alguém te convida para ir para algum lugar e você sente um desejo muito grande de ir? Eu senti esse desejo, é como se Deus falasse assim, meu filho, é lá que eu quero te dar as respostas que você procura. E assim, gente, eu cheguei naquele encontro, eu lembro que na época, o seminarista Jonathan, que hoje é Padre Jonathan, eles estavam no encontro e o encontro foi maravilhoso. Teve pregação, teve música, teve louvor, teve entrega, teve batismo no Espírito Santo. Só que naquele momento eu não fui batizado, mas a palavra sementinha havia sido plantada no meu coração. E aí eu lembro que daquele dia o pessoal me chamou para ir para um grupo de oração e eu nem sabia o que era isso, nem sabia que existisse dentro da Igreja Católica, e eu fui para esse grupo de oração, na minha cidade, e lá eles me acolheram, lá eles me abraçaram, e Deus tinha tanta pressa comigo, tanta pressa, mas tanta pressa, que naquele mesmo dia fizeram um convite para um congresso estadual de jovens, que seria na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. E aí, gente, eu não tinha dinheiro, não trabalhava, minha mãe sempre cuidou de mim e nas limitações dela, e olha só como é que Deus trabalhou na minha vida. Eu lembro que naquele dia, uma das meninas falaram assim que não ia mais e que já tinham comprado o ingresso do encontro e falou que iria me dar o ingresso. E aí só faltava uma coisa, além do ingresso e a passagem. Eu já tinha ganhado o ingresso e a passagem delas. Só faltava o dinheiro para comer lá, porque o encontro lá não era pago. Eu teria que correr atrás da comida, da alimentação. E aí eu ganhei também o dinheiro da alimentação através de um amigo da minha mãe, um rapaz que na época paquerava ela, queria namorar ela, enfim. Hoje ele é até falecido. E Deus foi providenciando as coisas para mim, dentro desse grupo de oração. E aí passou-se alguns dias, eu fui para esse encontro,
E, cara, eu lembro que de madrugada, quando eu tava saindo, na madrugada de de sexta para sábado, eu tava saindo da minha cidade e eu sentia que ali tinha algo diferente, tinha uma atmosfera diferente. E aí eu fui para esse encontro, cheguei lá, gente, era muito jovem, acho que eram mais de 5 mil jovens naquele ginásio. Se eu não estou enganado, era no ginásio Tartarugão, em Vila Velha. E, cara, foi uma coisa de louco. Foi um final de semana perfeito. Ali eu chorei, ali eu vi a mão de Deus na minha vida, sabe, de uma forma, e ali eu fui batizado no Espírito Santo. E como aconteceu esse batismo no Espírito? Deus virou e falou para mim: meu filho, sabe aquele sentimento de pertença, aquele vazio que você sente dentro do teu coração? Hoje eu estou preenchendo e estou mostrando para você que aqui é o teu lugar. Fica aqui comigo, que aqui eu quero usar você, aqui eu quero trabalhar em você, aqui eu quero transformar a sua vida, e eu quero usar você para transformar a vida de outras pessoas. Então foi através daquele encontro que eu fui batizado no Espírito Santo. Ô, gente, eu não sei assim, mensurar para você o quanto aquilo foi restaurador na minha vida. Um divisor de águas na minha vida. Eu saí daquele lugar, eu queria evangelizar papagaio, periquito, e até eu entender aquela euforia toda, aquilo que eu estava vivendo, e aí eu fui galgando, eu vinha para grupo de oração, e Deus tinha tanta pressa comigo que eu precisava, para quem conhece um grupo de oração, sabe que tem que passar por seminários de vida, tem que passar por experiência de oração. Eu comecei a servir sem nada disso, de tanta pressa que Deus tinha comigo para trabalhar na minha vida. Então, através da minha entrega e do meu servir, Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a transformar. É claro que nesse meio tempo, sem discernimento nenhum, e aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, que batismo no Espírito Santo e euforia são duas coisas completamente diferentes. Aquele dia eu falo que eu fui batizado no Espírito Santo porque o vazio que havia dentro de mim, Jesus havia preenchido, o Espírito Santo preencheu. E sabe aquela dúvida que eu tinha entre estar na igreja católica e na igreja evangélica? Foi sanada ali. Porque quando eu ia para a igreja evangélica, como eu disse para vocês aqui no início do vídeo, eu amo a igreja batista, eu tinha uma dúvida muito grande, eu não tinha aquele sentimento de pertença dentro da igreja batista. Eu ia porque eu gostava, sempre gostei, só que aquele sentimento de pertença não estava ali dentro, eu não conseguia. E aí, dentro daquele congresso, eu entendi que meu lugar era na igreja católica. E aí eu lembro que minha irmã ia ser minha madrinha de crisma, eu mandei mensagem para ela, eu falei: olha, meu lugar é aqui, eu quero crismar. E ali naquele ano eu recebi o sacramento do crisma, e aí eu continuei essa caminhada de fé com o Senhor. Então, assim, esse vídeo é para dizer para você que, sabe, tá sentindo um vazio dentro de você, não sabe onde se encontrar neste momento. Sabe, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro do teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você onde ele quer que você esteja. Assim como ele falou comigo. Então, assim, como que o Espírito Santo entrou na minha vida? Cara, eu abri meus braços e falei: vem, Espírito Santo. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei aonde me esconder, me encontrar, e o Senhor que vai dirigir a minha vida a partir de hoje. E deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar os teus passos, porque, cara, não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor. E hoje eu posso falar que eu sou católico, apaixonado pela minha igreja, apaixonado pela Eucaristia, porque aquele sentimento, e volto a dizer, de vazio que havia dentro de mim, o Espírito Santo sanou através de um grupo de oração, através do batismo do Espírito Santo. Espero que esse vídeo encha teu coração de alegria e de esperança. E se talvez você conheça alguma pessoa que esteja passando por essa indecisão hoje, manda esse vídeo para ela, para que ela possa, de repente, através desse vídeo, encontrar a fonte, que é Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Para você me ajudar nesse projeto que eu estou aí, dá um like nesse vídeo se você chegou até aqui, compartilha, se inscreva no canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.